E se eu não soubesse absolutamente nada sobre design gráfico, o que eu faria para aprender e começar na profissão hoje do absoluto zero? E quais será que seriam os passos que eu faria para chegar exatamente onde estou agora? E será mesmo que é possível se tornar um designer gráfico e ter sucesso na profissão começando hoje? É disso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Vamos lá? Oi, designers e criativos, tudo bem? Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Nadine, sou designer gráfica e se você se interessa por conteúdos como este aqui desse vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal que toda semana eu posto 2 vídeos novos por aqui. Hoje eu vou te contar as estratégias que eu usaria se eu estivesse começando agora no design gráfico e até mesmo algumas estratégias que eu já utilizei quando eu estava começando no design há 3 anos atrás, que ainda funcionam, para que você consiga aprender e ingressar no mercado de trabalho de design gráfico. E se você está um pouco ansioso já se perguntando se dá para começar no design gráfico hoje do absoluto zero, a resposta é que sim, você pode começar hoje do absoluto zero, pois o mercado ainda está em expansão, ainda está em crescimento, apesar da constante aceleração que ele vem sofrendo, principalmente nesse último ano. Então, se você começar a estudar agora, ingressar na área agora, você vai conseguir sim acompanhar o mercado e conquistar um excelente espaço para você trabalhar e se tornar um profissional requisitado. Eu vou separar esse vídeo em 2 partes, pois quando a gente fala em começar no design gráfico do absoluto zero, existem 2 questões bem importantes. A primeira delas é aprender design gráfico em si, e a segunda delas é começar e ingressar no mercado de trabalho. Eu vou começar falando os passos que eu tomaria para aprender o design gráfico. O primeiríssimo passo, antes de mais nada, era pensar qual que era o meu propósito de vida e por qual motivo eu estava ingressando no design gráfico. Eu gosto de design, eu gosto de criação, gosto de trabalhar com pessoas, quero solucionar o problema das empresas. Qual que é o real motivo pelo qual eu estou ingressando na área de design? Se você está ingressando pelo dinheiro, eu peço para que você pare e reflita se realmente você quer ingressar na área, pois começar em qualquer área que seja, não somente no design gráfico por dinheiro, pode ser um motivo um pouco vazio para você começar. Por mais que o dinheiro é sim muito importante, é por isso que a gente trabalha, é importante também que você tenha um propósito para que você se sinta preenchido fazendo aquilo todos os dias. Pense que você vai passar a maior parte do seu tempo trabalhando com design gráfico. Então reflita se realmente é isso que você quer. Então, se eu começasse hoje, eu iria parar e refletir por que eu estava começando no design gráfico e se eu realmente gostava da profissão. Uma coisa que eu errei no passado e hoje eu consertaria, que faria um passo diferente, é que quando eu comecei no passado, caso você já me acompanhe aqui, já deve ter visto, eu comecei pelos programas de criação. Hoje eu consertaria esse erro, então em vez de começar pelos programas de criação, eu iria primeiro aprender design gráfico em si e depois iria me preocupar com os programas. Isso aconteceu porque quando eu comecei, eu acreditava que design gráfico era apenas saber mexer no Photoshop, tava tudo certo. E aí eu fiquei batendo ali na tecla do Photoshop. Eu não conseguia desenvolver projetos para aprender o software, pois eu simplesmente não sabia o que fazer ali dentro. Então hoje, se eu começasse agora, eu mudaria isso. Eu iria primeiro aprender a história do design gráfico, princípios de design gráfico, várias teorias, teoria da cor, teoria das fontes, e aí sim eu ia começando a aprender os programas de criação para que os conhecimentos ficassem alinhados ali e eu conseguisse desenvolver projetos mesmo aprendendo software, porque eu já teria conhecimento em design gráfico e teria conhecimento na área também. Um acerto meu quando estava ingressando na área, que eu tomaria como exemplo para continuar hoje e faria com toda certeza esse passo, é estudar todos os dias. Não importa o que você esteja fazendo, se você está em outra área, que está estudando, eu sei que tem uma galera que está em outra faculdade. Se você tem interesse na área, estuda ela todos os dias. Primeiro, para você conquistar a evolução, senão você vai demorar muito para evoluir, demorar muito para aprender e pode se sentir desmotivado ali pelo caminho, pois o teu processo vai ser um pouco mais sofrido e um pouco mais longo. Então, estudando todos os dias, a gente consegue reforçar bem mais o conhecimento e principalmente colocar em prática o que a gente estuda. Eu colocava muito em prática, por exemplo, direto no software, né, no programa de criação. Mas se você hoje não sabe ainda
aprender programas de criação e está começando pelo design gráfico, que é o jeito mais indicado de aprender, você pode aprender e praticar de diversas outras formas que não seja diretamente no Photoshop, por exemplo. Você pode pegar e avaliar criativos que já existem na internet para você avaliar os princípios de design, ver como que a cor foi utilizada, que fonte que foi usada. Você pode, por exemplo, fazer recorte e colagem em papéis, com revistas mesmo, aplicando os princípios de design ali. Então existe uma infinidade de possibilidades para você aplicar os seus conhecimentos todos os dias, que é o ideal para você conseguir evolução e realmente descobrir se aquilo é para ti ou não. Às vezes pode acontecer de você estar nessa prática e não curtir muito o processo. E tá tudo bem também, a gente nunca sabe o que a gente realmente gosta, o que a gente vai gostar de trabalhar sem antes tentar. Então eu já colocaria em prática todos os dias, iria devorar todos os assuntos possíveis, ler livros, ver vídeos sobre a área para conseguir evoluir o meu trabalho. Próximo passo após começar a estudar seria construir o meu portfólio. A gente que é designer sabe a importância de um portfólio para conquistar os clientes e principalmente para a gente acompanhar a própria evolução. Quando a gente vai construindo um portfólio, a gente vai trabalhando focado nele, vai trabalhando e desenvolvendo os projetos que a gente sabe que estão ali para atrair novos clientes, para atrair as pessoas. Os trabalhos do portfólio são os nossos melhores trabalhos, então a gente está ali em constante evolução. Então eu iria construindo meu portfólio fictício mesmo, eu não iria esperar projetos reais para colocar no meu portfólio, os primeiros projetos fictícios eu já ia colocando ali, ia construindo meu portfólio, porque tem uma frase que diz que se o teu projeto nasceu pronto, ele já nasceu tarde. Então não espere estar pronto, vá começando e aprimorando o seu portfólio, que é um passo muito legal que você dá e consegue evoluir de fato na profissão. E o próximo passo, e não menos importante, foi uma coisa que eu errei no passado, mas que hoje eu consertaria, então eu faria hoje se eu estivesse começando agora, seria investir em marketing digital, no sentido de realmente estar presente nas redes sociais e fazer ações de marketing ainda estudando. Isso porque a gente consegue compartilhar através do nosso Instagram nossa rotina de estudos, os nossos primeiros projetos, e nesse meio tempo, nesse caminho que a gente está aprendendo, está evoluindo, encaminhando a nossa profissão, algumas pessoas que estão ali já vão analisando, já vão curtindo o nosso trabalho, vão memorizando e nos conhecendo, vão enxergando nós como profissionais que entendem sobre a área. E nesse processo a pessoa já pode até se interessar pelo teu trabalho antes mesmo de você começar a postar os primeiros projetos para valer aí. Então, às vezes, criar um perfil, documentar os teus estudos ou até mesmo usar um perfil que você já tem para documentar os seus estudos, mostrar as suas peças, os seus projetos fictícios, seria uma boa pedida, porque você pode conseguir clientes através disso também e já vai acelerando o teu processo ali de comunicação, você vai compreendendo melhor o que atrai o seu público, como se expor nas redes e como mostrar o seu trabalho. Para atuar na área, que eu acho que é a parte que eu mais errei quando eu estava começando, apesar de alguns erros quando eu estava aprendendo, eu acho que para atuar eu errei um pouco mais. Isso porque quando a gente vai pro fight mesmo é um pouco mais difícil, mas a primeira coisa que eu faria quando eu quisesse sair, dessa parte de estudar para atuar, seria buscar um trabalho em uma agência antes mesmo de virar freela. Porque dentro da agência a gente consegue aprender e evoluir e muito o nosso trabalho. Aprender com outros profissionais que já estão mais tempo no mercado de trabalho, aprender com os erros dessas pessoas também, conseguir desenvolver e desempenhar projetos com um grau de complexidade maior, porque a gente está lidando com clientes maiores também, geralmente quando estamos trabalhando em uma agência, e principalmente conseguir trabalhar em conjunto e desenvolver projetos para os outros. Quando a gente desenvolve um projeto, não é para nós, designers, e sim para as pessoas, para o público que está ali consumindo. Então, todas essas coisas nós aprendemos dentro de uma agência e se eu tivesse seguido esse caminho, eu acho que o meu processo de ser freelancer teria sido mais leve. Porém, fui direto pra freela e depois peguei um trabalho na agência pra evoluir. Conheço mais gente que faz esse caminho inverso. Tá tudo bem também, é bem tranquilo, dá pra gente aprender, mas se a gente vai pra uma agência e depois vai pra freela, eu considero que é um caminho um pouco mais fácil de ser seguido e a gente começa a trabalhar com os primeiros freelas
de uma forma bem mais profissional também. E já emendando nesse assunto de freelancer, o outro passo que eu faria seria começar os meus primeiros freelas até mesmo dentro do trabalho da agência. Algumas pessoas trabalham de designer dentro da agência, pois preferem assim. Se você é essa pessoa que não quer empreender e prefere estar dentro da agência, tudo bem também, você pode estar dentro da agência trabalhando e ir evoluindo e subindo o cargo profissional. Mas aqui eu vou puxar um ponto para quem quer empreender, que eu sei que a maioria das pessoas que me acompanham por aqui, elas empreendem na área de design gráfico, é que se a gente começa os primeiros freelas estando em outro emprego, a gente consegue uma maior estabilidade, principalmente na parte dos nossos ganhos. Então a gente começa entendendo a dinâmica de conquistar um cliente, a dinâmica de fazer um projeto, quanto tempo que a gente desenvolve para aquilo realmente ser rentável para nós. E aí sim, depois de um tempo, se eu estivesse trabalhando nessa rotina louca que eu não estivesse mais conseguindo sustentar, eu iria somente para os freelas, iria começar a empreender. E nesse meio tempo, eu atuaria nas mais diversas áreas possíveis dentro do design gráfico para eu realmente descobrir o que eu gostaria de fazer. Eu fiz dessa forma, trabalhei em diversas áreas até eu sentir afinidade com algumas e me especializar nessas áreas. Então eu acho que o designer gráfico iniciante, ele deve sim explorar as áreas, pois sem trabalhar com diferentes projetos, ele jamais vai entender qual área ele tem mais afinidade. Então aproveita para testar, para trabalhar mesmo. Vão ter projetos que você vai mais sair perdendo do que ganhando, mas você vai ganhar o aprendizado. E eu acho que isso é muito importante para que a gente depois ingresse numa área de atuação onde o nosso talento está focado e a gente foca ali nas nossas habilidades para que a gente seja um profissional bem mais profissional. E outra coisa que antes mesmo de eu começar os meus primeiros freelas, eu já iria regularizar tudo isso, ter o CNPJ para emitir nota fiscal para os meus clientes, já iria criar o caixa da empresa, fazer o fluxo, já iria precificar da maneira correta, né? Fazer o cálculo da minha hora de trabalho, o cálculo dos equipamentos que eu estaria utilizando ali. Iria também separar um espaço. Trabalhando em home office, a gente sabe que é uma tentação trabalhar em qualquer lugar que a gente vê por aí, mas ter um lugar fixo é bem interessante. Isso eu fiz desde o início e eu faria de novo, já separar um local para eu trabalhar. Uma mesa onde eu estaria sempre ali. É óbvio que às vezes a gente pode variar, mas ter um local para trabalhar faz com que a gente tenha disciplina. Então, local de trabalho, horários de atendimento aos clientes, WhatsApp separado profissional, CNPJ e dentre outras coisas que são importantes para que uma empresa tenha o mínimo de organização possível para seu desenvolvimento. Logo depois de eu construir tudo, fazer toda essa construção, aprender e estudar, eu focaria em uma ou duas áreas de atuação se eu começasse e gostasse da área e já tivesse testado outras áreas. Fica bem melhor para a gente conquistar clientes bons e qualificar os nossos clientes quando a gente está trabalhando em uma área de atuação. Eu senti essa diferença, não sei se isso rola pra todo mundo, mas eu consegui, depois que eu foquei em uma área de atuação e me especializei nela, aumentar o ticket do meu trabalho e ter clientes bem mais qualificados e bem melhores pra trabalhar. Então, a próxima coisa que eu faria quando eu tivesse tudo organizado, já tivesse feito vários freelas, trabalhado em agência, seria sim focar em uma área de atuação, ou até mesmo duas, até três, daria para focar tranquilamente. E o próximo passo, e são passos que eu tenho até hoje, e eu sei que são os próximos passos aqui da minha evolução como designer gráfico, é não parar de estudar nunca. Gente, a nossa área trabalha com tecnologia, trabalha com ser humano, com toda evolução técnica, evolução de empresa, evolução de diversas coisas, de diversos âmbitos. E se a gente tá no meio de tanta evolução e tanta aceleração, nós precisamos evoluir também para conseguir acompanhar. Não dá para ficar ali parado no meio, pois a gente vai parar no tempo e vai perder clientes e vai perder espaço no mercado de trabalho e vai ficar para trás mesmo. O mercado de trabalho para designer gráfico hoje, ele necessita de profissionais, pessoas especializadas, pessoas que sabem o que estão fazendo e pessoas que conseguem trabalhar com isso. Para quem é meia boca, para quem não se dedica, para quem não é profissional, é difícil mesmo. Então, se você está começando agora, é óbvio que você não vai começar um profissional na área, eu entendo muito bem disso. Porém, compreenda que você precisa ir estudando mesmo, colocando em prática, evoluindo para que você consiga um espaço legal. Eu quero você numa excelente posição como designer gráfico, é por isso que eu te falo isso hoje. Seria os passos que eu tomaria na sequência desses que eu falei aqui se eu estivesse começando agora.
Seria estudar, estudar, estudar e sempre buscar evoluir. 1% cada dia melhor já é o necessário para que a gente consiga ir evoluindo. E para coisas grandiosas nós precisamos com certeza de pequenos atos. Então aquele 15, 20, 1 hora que você estuda por dia, todos os dias vão te fazer um designer excelente. E também não esqueça de mostrar o seu trabalho. Então, se eu estivesse começando agora, eu com certeza estaria documentando a minha jornada, mostrando o meu trabalho, porque não tem nada melhor do que a gente mostrar o nosso trabalho. Eu conquistei coisas grandiosas com isso, então começa aí. Eu sei que rola uma vergonha, mas como eu já falei anteriormente, outras vezes também, a vergonha ela não paga boleto. Então, mostra o seu trabalho, mostra os seus estudos, que vai ser muito bom pra você, pra sua carreira profissional. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora eu vou deixar na tela 2 vídeos que são relevantes e são continuações desse assunto. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!